Muito boa noite, meus jovens, meus colegas de profissão de auditório, muito bem? Estamos de volta aqui depois de uma semana digerindo a escatologia dioníaca. De... Estamos aqui de volta para tratar de outro tema tão periclitante. Rapaz, como é a tecnologia? Bom, Dionei, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Dê um oi geral aí. Boa noite, pessoal. Para você ainda é bom dia ou boa noite aí? Já tem o pôr do sol, não? Aqui onde eu estou, cara, aqui eu É. acho que o pôr do sol acontece às 5 horas aqui, impressionante, cara. É muito, é muito cedo aqui também, às 4 da manhã, acho que já tá começando a clarear também. Mas estamos e como é, olha como é a tecnologia, né, Johnny? Porque você aí em Florianópolis, como é que está o clima aí? Hoje está nublado, infelizmente deu uma chuviscou um pouquinho, está nubladinho. Depois que Mas está você me gostoso. confidenciou, depois que você me confidenciou que você é adepto do windsurf, é uma coisa que ninguém acreditaria, né? É a mesma coisa de dizer. É tão absurdo quanto dizer, sei lá, que eu sou, sei lá, um profissional do xadrez. Eu não sei qual seria melhor, o mais absurdo seria. Mas aí, cara, eu comecei a achar interessante a ideia, cara, que eu não tenho mar em Taubaté, mas eu estou aqui, e por isso que estou dizendo, você está no sul do Brasil, e eu estou em Natal, Rio Grande do Norte, e a gente consegue pela tecnologia, a nossa transmissão está em Taubaté, o nosso centro, nosso QG está em Taubaté, então é impressionante a tecnologia, Graças ao bom impressionante. Deus. Graças ao bom Deus, cara. Importante Então, como a tecnologia... aí você deve ter visto vários windsurfistas, que venta muito em Natal. Exatamente, é onde eu ia chegar, cara. Impressionante. Toda vez que eu vejo alguém voando naquela parada lá, eu falo, cara, o Johnny faz essa parada mesmo? Será que é verdade mesmo? Ele está mentindo pra gente, será? Né? É verdade, é verdade. Tenho fotos para comprovar e vídeos. Não, eu vou querer testar isso aí. Dia 11 estarei aí, você vai me levar para dar um rolê de windsurf. É que é difícil, né, cara? Não é um negócio fácil de... É difícil, não, é É, muito difícil. então, vou ficar só na minha expectativa. Bom, essa introdução ainda pedir para os irmãos compartilharem, curtirem, pode mandar os seus comentários todos aí, as suas perguntas. É um tema, como sempre, periclitante, cara. Como Bastante. assim essa parada aí do Cavaleiro do Zodíaco? Não, Cavaleiro do Apocalipse. E a gente vai tentar entender como é que essa parada funciona, como é que se processa. E, bom, Johnny, diga alguma coisa, uma palavra introdutória só sobre de onde a gente está vindo, para onde a gente está indo e como é que a gente vai, onde é que a gente vai chegar também, se puder dar essa concepção inicial aí. Essa questão que a gente vai abordar hoje, que está em Apocalipse 6:2, que vai falar do cavaleiro, do cavalo branco, né? Ela é bastante. Bem, tem várias interpretações sobre isso. Vale lembrar que tem outros textos que abordam os quatro cavaleiros, por exemplo, você vai ver isso no livro de Zacarias, por exemplo, fala um pouco sobre essa questão. Até mesmo o livro de Ezequiel, em certo sentido, também fala um pouco sobre isso. E existem muitas interpretações, né? A boa parte delas entende o cavaleiro do cavalo branco como o anticristo, né? Uma figura do anticristo. E a parte curiosa de tudo isso é porque eu gosto muito também de estudar um pouco de comparativos de religiões, né? Então, religião comparada. E há muitos anos atrás eu comecei a estudar um pouco do Islã, em vários aspectos. E por acaso acabei caindo na religião comparada escatológica, de várias escatologias, como o budista, hindu, etc. Cada uma dessas grandes religiões, né, também tem sua escatologia, e o Islã também não é diferente, também tem uma escatologia. E foi interessante que a minha surpresa foi, ao abordar a escatologia islâmica, eles citarem Apocalipse 6:2, né, e eles citam, Deixou a eles citação mesmo? faz citação a Apocalipse 6:2 e Caramba. dizem que esse texto está referenciado ao Mahdi, ou Mehdi, depende como você chama, né? Eu vou falar já um pouco sobre isso com mais detalhes. E que é o Messias deles, né? O Messias islâmico, digamos assim. E aí começa a ficar muito interessante quando nós interpretamos esse cavaleiro como anticristo e eles interpretam como o Messias dele. Então, é nesse ponto que começa a ficar bastante curioso e interessante.
E aí, claro, É né? interessante. Aí é um novelo, é um fiozinho do novelo que começou a puxar, e aí você vai desencavando coisas que são muito, muito interessantes, né? Eu vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, esse Messias deles, na grande maioria dos hadiths e sunas, que são alguns dos textos sagrados do Islã, né, que falam do Mahdi e dizem que ele vai reinar por 7 anos. Olha que coisa curiosa. Né? Caraca, velho. Tem muitos comparativos, depois vamos entrar com mais detalhes nisso, mas a gente vai chegar nessa questão dessa comparação escatológica e vai ficar quase como um negativo da nossa escatologia em certos aspectos. E Caramba, é muito cara. curioso, muito curioso. Mas antes da gente entrar na questão mesmo, como é que você lê esses rastros? Como é que você lê esse movimento de Deus nisso? Tendo convicção de que nós temos a escatologia bíblica adequada, revelação de Deus nesse aspecto, por que Deus deixou esses rastros, entende? Eu não nem diria que é um rastros necessariamente. Obviamente não é divino, porque eu não entendo como inspirado nenhuma dessas profecias ou citações, né? Na verdade, o único livro inspirado que nós entendemos são as Escrituras, então ela é a base da verdade, até porque se eu assumir outro, eu perco minha âncora, começa a ficar perdido. Então a âncora continua sendo, né, as Escrituras. Eu vejo isso como imagina a seguinte situação: você tem as escrituras colocadas, você tem que lembrar que o Islã surge no século VII, né, depois de Cristo. E eu não vou entrar hoje na origem do Islã, mas ele tem vínculos anteriores a esse, né, ao profeta Maomé. Começa teoricamente pelo profeta Maomé, recebendo suas revelações, né, do anjo, mas se você olhar a fonte do Islã, você vai ver que ela é muito mais antiga, né? Há um vínculo com a Lua, por exemplo, por isso que você vê a Lua em vários aspectos do Islã, e a Lua está muito vinculada a Baal, por exemplo, lá no passado. Então você tem muitas fontes antigas, até porque Maomé vivia numa região onde ele acabou assumindo várias culturas, porque já existia o cristianismo naquele momento, né, com os textos sagrados, já existiam outras religiões mais antigas, e ele meio que faz um pupurri dessas coisas todas, e assume, inclusive, que os textos das Escrituras são textos que Deus efetivamente, realmente entregou, que, por exemplo, ele assume, e o Islã assume isso também, que Abraão, por exemplo, realmente foi um servo de Deus, assim como foi Moisés, assim como foi Davi, assim como foi Salomão, assim como foi João o Batista, assim como foi Jesus. Eles entendem todos eles como servos realmente de Deus. Só que as escrituras elas foram adulteradas ao longo do tempo e a última revelação veio através do Corão, né? Então o Corão é que é a última revelação e os judeus em algum momento adulteraram essas escrituras, mas trechos, partes das escrituras eles assumem que são reais, por isso que eles assumem e eles têm a ousadia até de dizer, por exemplo, que por causa disso, porque eles eram servos de Deus, né? E aí eu vou fazer depois um diferencial de Alá com Jeová, porque tem que fazer uma distinção disso, né? Eles dizem que Moisés era muçulmano, Abraão era muçulmano, Jesus era muçulmano, João Batista era muçulmano, Davi era muçulmano, Salomão era muçulmano. Todos esses grandes personagens da Bíblia, né, na verdade eram muçulmanos, porque foram servos de Alá, em tese. Né? E aí, como a última revelação está no Corão, né, você tem trechos, por isso que eles citam Apocalipse, por isso que eles não têm problema em citar Apocalipse, por isso que eles não têm problema em citar textos das Escrituras do Antigo Testamento, por exemplo, porque eles assumem que esses textos foram efetivamente dados por Deus, mas adulterados ao longo do tempo, e como eles têm a última revelação, eles entendem que os textos que eles citarem são textos corretos. Né? Mas tem A uma série chave, de. Pode falar. a chave hermenêutica são eles, né? Eles é que São eles. definem, eles é que definem o que faz sentido ou o que não faz sentido dentro da perspectiva deles, é isso? É isso. E aí entendo o seguinte: o Corão, né, tem essa questão da revelação feita a Maomé, né, segundo os relatos deles, e depois surgem escritos que são escritos adicionados, que são os hadiths e as sunas. Né?
que além do Corão, também são considerados revelações e sagrados em vários aspectos, e neles é que estão as profecias escatológicas, nos hadiths e nas sunas. E aí tem uma soma de vários profetas, aí são muitos textos relacionados, alguns até meio que parecem contraditórios um contra o outro, né, em vários aspectos. Mas essa informação sobre a escatologia não está no Corão. Se você ler o Corão, por exemplo, não está lá. Tá? Você vai encontrar isso realmente nesses textos posteriores, que são essas sunas, são os ditos, né? E esses hadiths todos relacionados. E aí é onde eles fazem essa hermenêutica, como você falou, do que efetivamente as escrituras colocam. E aí eu vejo nessa forma o seguinte: se eu quero, né, digamos, e aí eu vou fazer um advogado do diabo, né? Se o diabo tem, né, Satanás tem a intenção de enganar o povo futuramente, nada melhor do que pegar e distorcer as escrituras e criar, por exemplo, em outras religiões, porque em vez de você definir um caminho, porque Jesus é o caminho, não há outro caminho, né? Ele não está em todos os caminhos, como diz o filme A Cabana, né? Jesus não está em todos os caminhos, Jesus é o único caminho, né? Então, mas se eu quero criar confusão, a melhor forma é criar vários caminhos. Eu crio vários caminhos, em cada caminho eu crio formas distintas com aparência de verdade, né, sofismas com aparência de verdade, que acabam levando a isso, e é como se você jogasse com vários times para tentar diluir a verdade, né, de uma forma tal que são muitas portas para escolher, então a pessoa fica confusa. E eu acredito que se você também pode, né, esses anjos que revelaram as coisas para Maomé, ou até para outros, nada mais são do que mentiras colocadas com aparência de verdade. Então, se você já tem as escrituras formadas no século VII e você está potencializando uma religião futura que você possa usar como meio de enganação, por que eu não pego as profecias e eu distorço elas? E o que era o elemento do mal, eu transformo em elemento do bem, né? E vice-versa. E aí eu crio um caminho que futuramente eu posso usar como forma de engano, né? Afinal, e aí é uma das distinções entre Deus, Jeová, né, o Yahvé, como queira chamar, e Alá, é porque Alá tem vários nomes e um dos nomes é que ele é o grande enganador, né? E o único grande enganador que eu conheço não é Jeová, de forma alguma. Não cabe a ele, cabe a um outro personagem da Bíblia, né, que Jesus cita várias vezes como o enganador, aquele que mente. E não é Deus, Deus é a verdade, né? Então, aí você começa a ver que o Deus Alá e o Deus Jeová não são o mesmo, né? Esse sofisma, essa mentira que se coloca às vezes para tentar criar uma união entre religiões, ela não funciona porque quando você analisa as características de cada um dos deuses, né, porque Alá significa o Deus, tá? Al-Lá, né? Alá, que significa o Deus. E aí você compara as características de Alá com as características do Deus da Bíblia, não dá. Por exemplo, Alá não tem filho, mas Deus não somente tem um filho, como ele ainda adotou todos nós como os filhos. Alá não tem relacionamento paterno com os seus crentes. Por exemplo, Alá não ama necessariamente os seus crentes, né? Ao contrário de Deus, que é amor, que é um Pai Celeste, né, que tem esse relacionamento. Alá, por exemplo, é um Deus que ele pode, por exemplo, você fez todas as suas coisas corretas. Porque a salvação pela cultura islâmica, ela é por obras, literalmente por obras. Então é quase como no sistema egípcio, você pesa as obras, se as suas obras, né, boas pesarem mais do que as obras más, você está safo, É, né? uma vez, o Johnny, eu até estava pregando para um muçulmano e eu não sei se... É porque uma coisa que eu tenho aprendido também, assim, é que a galera, assim como existem péssimos evangélicos, ignorantes e tudo isso, Todo existem lugar, né? também essa ignorância em toda a religião. Toda vez que eu Tem. tentei aprender alguma coisa com um judeu, por exemplo, eu que precisei ensinar judaísmo para o cara, porque o cara não sabia nada do judaísmo. Mas então eu não sei se isso é a doutrina dos islâmicos, do muçulmano.
Mas ele disse que ele falou assim, não, isso é absurdo, a graça foi assustadora para ele na hora que eu falei, isso é um absurdo, Deus morrer por mim, isso, assim, caiu numa crise assim na conversa com ele. E daí eu tentando entender para a lógica dele, ele disse isso, não, é porque cada boa ação que eu pratico, eu compenso, eu acho que 10 ou 20 pecados que eu cometi. Aí eu falei, pô, quem é que criou essa balança? Eu não sei se isso é uma doutrina É uma islâmica, doutrina mas islâmica. É uma doutrina e, islâmica. Aí, claro, a quantidade varia, tá? Aí depende da interpretação. depende, depende do bom humor de Deus na hora. Mas é muito louco isso, assim, o quanto que a graça bruta, né, a graça de Jesus, assim, essa agressiva, assim, o quanto que não encontra respaldo em nenhuma religião, né, cara? Nem Exatamente, nos nenhuma. evangélicos, né? Nem Não. nos evangélicos. Nem muitos evangélicos, é. Só no evangelho mesmo, né, cara? Então isso é muito assustador, assim. Agora, assim, só para botar ordem na minha cabeça, que eu achei muito interessante isso, assim, quando a gente fala de escatologia, a gente fala do estudo do final dos tempos. Isso, estudo do final dos tempos. O Também islamismo tem. ele também tem uma escatologia que fala do final dos tempos. Sim, E aí eles citam o nosso apocalipse cristão para dizer que o Messias dele é o cavaleiro branco do apocalipse deles. Seria exatamente. isso. E a Seria isso. nossa leitura escatológica é que provavelmente esse cavaleiro branco seria o anticristo, mais próximo É, disso, e eles. Seria isso? nem todos concordam, né? Tem alguns católogos cristãos que acham que o Cavaleiro Branco seria, por exemplo, Jesus, né? Uhum. Mas uma boa parte, talvez a maioria dos escatólogos hoje entendem que o Cavaleiro do Cavalo Branco, na verdade, é o anticristo, né? O antimessias, nesse caso. Uhum. E aí eles citam a Bíblia, E nossa fazem um Bíblia. vínculo com o Messias deles. Cara, isso é muito louco, isso é É muito assustador. doido. É muito doido. E eu queria ouvir mais então, cara. Agora eu quero deixar Isso, você mais à vontade. Pode falar. isso me lembra quando Deus fala que da operação do erro, porque não Sim. acreditaram na verdade, Deus lhes manda a operação do erro, operação, né, onde eles vão acabar acreditando na mentira, né? Então tem essa questão também. Deixa eu fazer algumas coisas Tá, aqui. Primeiro, tá com você. Eu vou até me ausentar aqui para fica o pessoal tranquilo. da técnica me tirar aí. Tá essa sua face bonita aí na tela. Pode mandar ver. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma questão muito intrínseca, em grande parte da cultura cristã, de um anticristo romano, que vem de Roma, né? Isso é muito comum. Então, quando você fala de um anticristo islâmico, isso meio que choca muita gente, né? Porque diz, mas espera aí, o anticristo não é romano? Alguns falam do Papa e tal. E aí começa a citar, né, trocentos tipos de anticristo e possibilidades. Quando você fala um anticristo islâmico, se você voltasse 10 anos atrás, seria uma coisa estapafúrdia. Hoje já nem tanto. Muita gente já tem um conhecimento, pelo menos pode não aceitar essa ideia tão facilmente, mas muitos já conhecem isso mais. Mas para muita gente ainda é algo que assusta. Então vamos pegar primeiro a grande base da questão do anticristo romano é Daniel 9:26. Né? Daniel 9:26 é o texto base para isso. Eu até gostaria que colocasse na tela, já botei aqui, deixa eu só recompartilhar. Tá aí? Ah, beleza. Então, Daniel 9:26 ele coloca aqui, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Então, está falando da morte de Cristo na cruz. Muito bem. E aí ele já não estará. E aí ele emenda aqui. E o povo de um príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe que há de vir? Esse príncipe que há de vir é uma citação de Daniel, na profecia de Daniel, ao anticristo. Né? Esse príncipe que há de vir, o povo dele destruirá a cidade e o santuário. Não é o príncipe que vai destruir. O povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Ou seja, destrói Jerusalém e o templo de Jerusalém. E aí vai falar, e o seu fim será no dilúvio. Né? O fim de quem? Desse príncipe. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Muito bem. Então o que acontece? Quando você fala que o povo desse príncipe que virá
né, que é o anticristo, ele vai destruir a cidade, o santuário, automaticamente você diz, quem destruiu Jerusalém e o santuário? Roma. Então, se o povo dele que destruiu, né, então esse príncipe é romano. Ponto. Né? E é onde se criou essa estrutura do príncipe romano, né, que ele viria de Roma. Muito bem, só tem um problema nessa questão. Primeiro, o texto fala povo, e aqui povo, eu vou botar no hebraico aqui de novo, só botar na tela de novo. Deixa eu botar esse termo povo no aramaico, na verdade, aqui, né, que está relacionado a né, que é nação, povo, e está muito mais ligado a patrícios, digamos assim, pessoas de uma mesma tribo. Tá? Diferente de Goi, por exemplo, que fala das nações, dos gentios, apesar que o termo Goi também às vezes é atribuído a Israel. Então, essa história de que o termo Goi, né, os goins, fala só dos gentios e não fala de Israel, não é verdade, porque esse termo, por exemplo, Goi no hebraico, também é atribuído muitas vezes a Israel em alguns aspectos. Mas esse termo ele é mais restritivo. Ele está relacionado à tribo, por exemplo, quando Jacó vai abençoar, por exemplo, Manassés e Efraim, ele diz, não, olha, que ele inverte, né, ele cruza, e ele fala, não se preocupa, Manassés também é povo, ou seja, Manassés é dos nossos, né? Ele também faz parte da tribo dos nossos. Diferente de Efraim, Efraim dentro dele tem nações, aí ele aumenta a questão de Efraim, ou seja, ele vai além do nosso povo. Então, quando você lê esse termo, povo de um príncipe, você está falando o seguinte, a etnia, a família, a tribo, né, os patrícios desse príncipe é quem destrói a cidade e o santuário. Por que isso é importante? Porque a gente imagina, mas não foram as legiões romanas que destruíram? Sim, a autoridade sobre as legiões era romana. Mas a grande pergunta que alguns acadêmicos começaram a fazer no século passado e ainda nesse século é: qual era o povo que compunha as legiões romanas? Então aí começou uma grande distinção. Né? Eu fiz um artigo, deixa eu compartilhar aqui também. Né? Isso é importante, e eu vou pular ele, vários aspectos, porque tem muita coisa aqui, né, para falar. Deixa eu só se eu achei aqui, onde é que ele está. Acho que é esse aqui. Muito bem. Esse aqui é um artigo que eu publiquei há algum tempo, né? Está aqui Escatologia, Daniel 9:26, quem são as pessoas do príncipe que há de vir, né? Que vai fazer toda essa análise relacionada. E aqui tem vários levantamentos. Primeiro, quando você analisa a história, aqui tem os recrutas do exército romano, e a gente estuda pelos números das legiões que foram, né, atacar Jerusalém, porque aqui você tem, ó, Tito César encontrou a Judéia 3 legiões, a quinta, a décima e a 15ª. Depois ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens pertencentes à 18ª e à terceira, que ele tirou de Alexandria, Egito. Né? E aí esta força estava acompanhada por um forte contingente de árabes que odiavam judeus com ódio habitual dos vizinhos. Quem escreveu isso? Tácitos, quando fala da história. Né? Então, isso é tirado de Tácitos, que faz uma descrição dessas legiões romanas. E aí começou uma discussão acadêmica da etnia que compunha as legiões. Por quê? Porque as legiões são muito grandes e Roma cresceu demais naquele tempo. Né? Estamos falando do ano 70, próximo ao ano 70, né? Quando começa o cerco, um pouquinho antes, a Jerusalém. Roma cresceu demais. Então, efetivamente, romanos no exército eram poucos. A maioria dos romanos ficava nas unidades de elite, digamos assim. Mas, para quem viu, por exemplo, tem um filme, acho que é o filme que foi com... Como é que é o nome? Que tinha um general lá, esqueci o nome agora, puxa. Tudo bem, fugiu. Inclusive que ele faz o papel de um romano, depois ele, no final, vai guerrear contra o imperador, e ele morre, só que ele não é romano, ele é espanhol. Né? O Russell Crowe faz o filme, esqueci o nome do filme. E ele faz um general romano, famoso. E ele é... Isso, gladiador. E no filme, se você reparar, ele é um general das legiões romanas, mas ele é espanhol, ele não é romano, ele não é da província de Roma, efetivamente. Então isso era muito comum na época. Você tinha o quê? Generais, soldados que eram dos países ao qual, né, das nações ao qual Roma conquistou.
Então, os verdadeiramente patrícios da Itália, os romanos, digamos, da atual Itália, eles efetivamente ficavam, né, nessas elites. Então, as legiões eram meio que povos de outras nações. E tem vários estudos acadêmicos que vão dizer o seguinte: todas as legiões, a Legião 5 da Macedônia, a Legião 10 da Síria, a Legião 15 da Síria, né, a Legião 12 também da Síria, Ásia Menor, a Legião 18 do Egito e a Legião 3 da Síria. Quando você começa a analisar isso aqui, você vê que a grande maioria deles não são de romanos. Na verdade, quando você pega os estudiosos da história, os acadêmicos, eles vão dizendo que o número de soldados, ó, quando você pega aqui, ó, cerca de 49% dos soldados eram italianos, mas no ano 70 esse número cai para 22%, até o final do primeiro século, onde apenas 1% eram italianos. Isso de todo o Império Romano. Então, que legiões são essas que estão lá? Qual é o povo que está destruindo o templo? Quando você analisa todo o artigo, você vai descobrir que o povo, a grande maioria, 95% do povo que está nas legiões que atacaram Jerusalém e destruíram o templo, são sírios. Não são romanos. Na verdade, é uma minoria romana. Tem muitos sírios e alguns egípcios. Mas romanos, só os grandes generais e o próprio Tito que está lá. E, inclusive, né, mas foi Roma que mandou destruir o templo. Joséfo diz que não. Joséfo, no livro dele, olha o que ele escreve. Deixa eu botar aqui, está aqui no finalzinho. Aqui Joséfo na Guerra dos Judeus, livro 6, ele fala assim, ó. E agora uma certa pessoa veio correndo a Tito e disse-lhe sobre o fogo sobre o templo. Quando então ele se levantou às pressas, né, Tito se levantou às pressas, e como ele estava correndo, correu para a casa do santuário, para o templo, a fim de pôr um fim ao fogo. Depois ele seguiu para todos os seus comandantes, depois seguiu para as várias legiões, em grande espanto. Por isso houve um grande clamor e tumulto levantado, como era natural sobre o movimento desordenado de tão grande exército. E em seguida fez César, tanto chamando em alta voz os soldados que lutavam, como dando um sinal para eles com a mão direita, ordenando-os para apagar o fogo. E aqui isso é Joséfos, Guerra dos Judeus, livro 6, e Joséfo aqui no livro 6, aí no capítulo 4, ele fala assim: Tito, supondo o que de fato era, que a própria casa ainda podia ser salva, ou seja, ele vê e ele diz, poxa, o templo, dá para salvar o templo ainda. Então ele veio às pressas, se esforçou para convencer os soldados para apagarem o fogo, e ainda eram suas paixões muito difíceis, paixões do quê? Dos soldados, porque os soldados eram vizinhos. Aquele, como diz o Tácito, né? Aqueles que têm o ódio contra os seus vizinhos, como todo vizinho tem ódio, né? E os sírios eram vizinhos dos israelitas, dos judeus, e tinham ódio dos judeus. Então, para eles, eles queriam ver o negócio pegar fogo mesmo, eles queriam matar os judeus, eles queriam acabar, aproveitar e destruir. E aí o que ele diz assim, como as paixões eram muito grandes, né? Como era o seu ódio aos judeus e uma certa inclinação veemente para combatê-los, muito difícil para eles também. E aí Joséfo termina, e assim foi a Santa Casa incendiada, sem a aprovação de César. Que ele deixa claro aqui em Joséfos, no livro 6, capítulo 4. Ou seja, se a gente olhar para a leitura histórica sobre a questão do povo, do príncipe, primeiro, quem destruiu o templo? A gente olhando, são os vizinhos de Israel. Aqueles que moram próximos de Israel, principalmente sírios, em sua grande maioria. Roma não deu a ordem para a destruição do templo, muito pelo contrário, a descrição histórica, o relato histórico diz justamente o inverso, que por ordem de Roma era para apagar o fogo. O fogo não era para ter acontecido. E a ordem foi dada pelo próprio general, só que na confusão, né, com aquele fogo todo e o povo com aquele ódio, né, os vizinhos com aquele ódio todo que estavam servindo as legiões romanas, aproveitaram e fizeram uso disso. Então, às vezes, nós podemos estar interpretando o texto e levando a literalidade, esquecendo o detalhe do texto, porque o texto deixa muito claro que é os patrícios, o povo do príncipe que virá. Não necessariamente, efetivamente, Roma está relacionada. E aí isso abre um precedente, por quê? Porque quem são os vizinhos de Israel hoje? Você tem lá, né? É só pegar o mapa aqui, deixa eu pegar o mapa de Israel, da região. Isso aqui é importante que eu vou... Pode falar. Quando você encontra o mapa, essa ideia de ser de origem romana, né, esse anticristo, eu acho que tem outras referências também. Não tem aquele lance da cidade edificada sobre as 7 colinas.
tem toda uma Tem, defesa tem. de... Mas não, Roma não é a única cidade de sete colinas, né? Esse que é o problema. É atribuído isso, de certa forma, a Jerusalém, é atribuído, por exemplo, a própria Meca, a Medina, é atribuído isso, de certa forma, até algumas cidades da Turquia, quer dizer, não é o único lugar. Até nos Estados Unidos, se não me engano, eu vi esses dias em Ohio, não me lembro agora qual é a cidade, que também é a cidade construída sobre sete colinas. Quer dizer, é muito vago, é um termo muito vago. Porque Roma não é a única que tem essa, digamos, essa terminologia, né, da cidade Uhum. construída sobre as sete colinas. Então, quando você pega aqui o mapa, ó, tá? Você tem o quê? Você tem Israel aqui, quase não dá para ver Israel, porque é tão pequeno, quase não aparece. Né? E você tem aqui, logo em cima, a Síria, que faz, né, é vizinha de Israel, faz fronteira com Israel, ao norte, nas colinas de Golã, por exemplo. Você tem o Líbano, que teve aquela explosão monumental há pouco tempo. Você tem a Turquia aqui em cima. Você tem Jordânia, Egito, né, Arábia Saudita, Iraque. Então, todos esses países aqui, ó, que estão em volta de Israel, hoje, são muçulmanos. Sem exceção, todos eles. Todos eles são muçulmanos. Então, isso já desperta. Se o povo do príncipe que é de advir, realmente, estamos falando do povo que fica ao norte, e normalmente na Bíblia fala que o perigo vem do norte, que esse grande líder que virá depois contra, né? Você vê isso em Daniel 8, por exemplo, Daniel 11, que vai falar de uma forma figurada sobre a questão do Império Grego, né? E o Império Grego depois ele dá uma divisão desse Império Grego em 4 grupos, e esses 4 grupos você tem a divisão do Império Grego ao norte, os Seleucidas, e principalmente os Ptolomaico ao sul, que gera depois, lá no capítulo 11, a guerra do rei do norte contra o rei do sul, que lá pelo versículo 26 ele atribui isso ao anticristo, ou seja, é como se Daniel estivesse dizendo, a gente imagina isso como sendo Antíoco Epifânio, lá atrás, né, que faz boa parte disso, que inclusive Antíoco faz a desolação, né, a abominação da desolação, que sacrifica um porco no altar, coloca uma estátua de Zeus no Santíssimo, etc. Né, e faz atrocidades em cima do povo. Mas quando você pega a história de Antíoco, ele não morre como o texto diz que ele iria morrer. E é interessante que esse mesmo texto é a continuação que né, fala do anticristo. E então você vê que essa guerra entre os reis do norte e o rei do sul, isso parece que é algo que vai se repetir no futuro. É o que dá a entender quando você pega o contexto, né? E novamente, o que temos ao norte? Nós temos Síria, Líbano, Turquia, né, de certa forma o próprio Iraque. Então são regiões, todas elas islâmicas hoje. Né? E aí começam algumas coisas curiosas sobre o Islã. E aí vamos entrar agora no Islã. Vamos lá. Primeira coisa sobre a escatologia islâmica. Esse termo Mahdi, né? Você vai encontrar essa questão do Mahdi, como eu falei, nos hadiths e nas sunas, que falam do Messias. Na verdade, o termo completo seria Al-Mahdi ou Al-Mehdi, Mehdi, né, como eles pronunciam. Literalmente significa o guiado, aquele que guia. Né? Ele é o guiado. Guiado por quem? Por Alá, né? Pelo Deus muçulmano, Alá. Ele também é conhecido como Senhor das Eras, né? Ou também como Al-Mahdi Al-Muntadha, que é o guiado, o esperado. Então ele é uma figura típica de Messias. Né? E é interessante que o texto, algumas sunas falam assim, que ele primeiro, ele não sabe que ele é uma Mahdi, ele vai ser transformado no Mahdi numa noite. Então ele pode estar vivendo no nosso meio, ele está lá, naquela região do Oriente Médio, e um dia o Deus islâmico, né, o Alá, vai chegar e vai transformar ele nessa figura do Mahdi. Né? E quando é que acontece a escatologia islâmica? A escatologia islâmica diz que tudo isso vai começar num tempo de muita confusão, em que o mundo vai estar com questões de problemas financeiros, morais, violência, guerra, etc. Todo um contexto que nós costumamos chamar, como cristãos, de um contexto do princípio das dores. Um princípio de dor que leva à tribulação. Né? Dessa forma como nós chamamos isso, literalmente é o que eles imaginam. Vai ser um momento também em que o mundo está num redemoinho, digamos assim, de confusão. E aí o que acontece? Ele é levantado. E ele vai vir numa época em que vai ter uma disputa de poder, segundo algumas sunas, entre 3 príncipes, porque vai morrer um rei,
na região do Oriente Médio, né? E ele vai vir, justamente por causa da disputa desses três reis, ele vai sair, ele vai em direção a Meca, Medina. Lá ele vai conseguir alguns que vão segui-lo para, digamos assim, mostrar a ele reverência e vão, digamos, fazer fidelidade a ele. São 300 e poucos pessoas. Depois ele vai começar a montar um exército. E aí vai vir uma primeira guerra, digamos assim, que é uma guerra que vem a partir da Síria. Então vai vir um exército da Síria, que é um exército do leste, do Ocidente. Então o Ocidente vai vir com um exército na Síria, enquanto que o Mahdi vai levantar um exército que vai vir do leste, que é da região do Irã, Afeganistão ali. Né? Por isso que quando você vê o mapa aqui, ó, você vê que você tem a Síria nessa região, e aqui tem o Afeganistão e o Irã. Né? Existe uma região aqui onde vai se levantar esse exército do Mahdi, né? E ele vai atravessar esse deserto do Iraque. De certa forma, a guerra pode acontecer tanto no deserto aqui na Síria quanto no deserto aqui no Iraque. Né? Vai ter uma guerra aqui. Isso é interessante por quê? Porque em 2014, 2015, 2013, na verdade, começa o movimento do ISIS. Não sei se o pessoal lembra do famoso ISIS, que gerou o Estado Islâmico. Né? Esse grupo pegou boa parte do Iraque, né? Tudo gente boníssima, da mais alta estirpe. Né? Eles pegaram a região do Iraque e a região da Síria. Né? Eles foram até Mossul, inclusive. Mossul, para quem não sabe, é a antiga Nínive. Tá? Mossul é a antiga Nínive. E lá tem uma profecia de que o Mahdi viria, né? Ele nasceria dessa região de Nínive, etc. Tanto que o Mahdi, para os xiitas, por exemplo, o Islã tem dois grandes grupos. Tá? Existem vários grupos dentro do Islã, mas vou pegar os dois mais conhecidos, chamados sunitas e xiitas. Né? Vocês já ouviram esses termos várias vezes. A briga entre sunita e xiita é por poder, no sentido quem governa. Então, por exemplo, os sunitas, eles entendem que Alá define quem vai governar e não necessariamente tem que ser da família de Maomé ou da linhagem de Maomé. Enquanto que os xiitas dizem que quem governa tem que vir da linhagem de Maomé. Então, a grande briga entre xiita e sunita é essa questão do poder da linhagem. Quem manda? Quem manda no Islã? E o percentual é mais ou menos assim, 15% é xiita, enquanto que mais ou menos 85% são sunitas. E aí tem várias variações neles, dentre eles, inclusive. Né? Como nós temos os protestantes e os católicos. Mas o Estado Islâmico, ele é xiita, né? O Estado Islâmico, na verdade, ele era mais sunita. Mais sunita. Os radicais, a gente tem a impressão que o radical sempre é o xiita. São radicais também. Mas dentro dos sunitas também tem grupos radicais. Né? Nem todo islâmico, isso vamos deixar claro, nem todo islâmico ele entende os seus livros sagrados dessa forma radical, como a gente viu no Estado Islâmico, por exemplo. Uhum. Tá? Isso é uma fração. Mas por que tem isso? Por que tem tanta divisão? Primeiro, quando você interpreta a escatologia islâmica e os textos islâmicos, você tem que entender o seguinte: existe uma regra que diz que os escritos mais antigos são menores na sua força do que os mais novos. Então, os últimos escritos são mais, digamos assim, têm mais poder do que os antigos. Por que isso é importante? Porque no Corão você vai encontrar trechos falando sobre paz entre islâmicos e não islâmicos, e vai encontrar trechos falando que os que não se converteram ao Islã têm que cortar a cabeça mesmo, tem que matar os caras. E aí a pergunta é, qual dos dois vale? Então você vai encontrar os imãs, que são como se fossem sacerdotes, né, intérpretes dos textos do Corão, das duas frentes, dizendo, não, o Islã é paz, o Islã não tem, ó, tem aqui ó, um texto do Corão que fala que nós somos de paz entre eles e tal. Muito bem, só tem um problema. Os ditos mais recentes, os últimos a serem escritos, são os mais violentos. E se o peso é relacionado, né, justamente ao mais recente, que tem mais peso do que os outros, então é como se ele anulasse tudo isso no futuro. Ou seja, na escatologia eles implementam de certa forma isso. Por quê? Porque esse Mahdi, né,
vai juntar esse exército contra os romanos aqui, e aí eles falam literalmente contra os romanos, é assim que eles interpretam, ou seja, contra o Ocidente, e os romanos são cristãos. Por isso que o Estado Islâmico várias vezes tentou fomentar uma guerra lá. Por quê? Porque eles queriam trazer a guerra que dá início a toda a escatologia islâmica, que é essa guerra onde Mahdi aparece. Por isso que eles usavam, se você lembrar lá atrás, ou buscar e pesquisar sobre o ISIS, você vai ver que eles usam bandeiras pretas. Várias bandeiras pretas com ditos de Alá e tudo mais. Por quê? Porque as bandeiras pretas é a bandeira desse exército que viria do leste contra esse povo da Síria. Então ele viria aqui do Afeganistão, Irã, passaria pelo Iraque, e essas bandeiras pretas iriam contra o quê? Os exércitos da Síria. E lembra que o Estado Islâmico ia direto contra a Síria, né? Tanto que você tem um conluio, ainda na Síria hoje você tem vários exércitos lá, você tem exércitos americanos, russos, né, franceses, ingleses, você tem uma mini guerra mundial dentro da Síria, né, que está meio que contido, mas basta um espirro mal colocado lá, o negócio entra em pólvora de novo. E eles colocam que eles queriam fazer que essa guerra acontecesse. Por quê? Porque eles acreditam o seguinte, que quando essa guerra vier, é uma guerra que vai dar início a todo esse processo em que o Mahdi, o Messias Islâmico, vai começar a dominar o mundo. Por quê? Porque vai chegar nessa guerra, né, o Mahdi vai vencer essa guerra, né, obviamente, né, ele tem que vencer, ele vai vencer essa guerra por ajuda de Alá e por ajuda de Jesus. Que eles não chamam de Jesus, eles chamam de Isa. Tá? Então quando você busca o Jesus islâmico, é o Isa. Então eles dizem o seguinte, que o Isa vai descer, né, segurando dois anjos, Isa vai descer nas costas de dois anjos, digamos assim, ele desce, todo mundo vai ver o Isa descendo, né? Aí esse Jesus islâmico vai apontar para o líder. Quem é o líder? Porque vão perguntar para ele, quem vai nos liderar? É você? Ele diz, não. Aí ele vai apontar para o Mahdi. Ele vai pegar e vai abraçar o Mahdi e vai dizer, ele é o líder. Isso parece para nós como o anticristo e o falso profeta. Tá? E o Isa vai fazer milagres, vai fazer coisas estupendas. Tá? Vai fazer milagres estupendos. E uma das primeiras ações do Jesus, desse Jesus que vai descer, que vai aparecer, é quebrar a cruz. Para o mundo todo ver. Né? Ele vai dizer, eu sou Jesus, e aí ele quebra a cruz, e vai dizer, eu não morri na cruz e eu não sou filho de Deus. Vocês entenderam tudo errado. Vocês entenderam tudo errado. E é interessante que alguns textos dizem que o Mahdi vai trazer com eles pergaminhos antigos perdidos. E nesses pergaminhos ele vai trazer justamente aquilo que os judeus corromperam na Bíblia, né, nos textos das Escrituras, e vai mostrar ali que efetivamente o Deus verdadeiro é o Deus Alá, e que vai mostrar com provas dos pergaminhos que Jesus não morreu numa cruz, que na verdade isso foi tudo uma criação do cristianismo, um erro. E aí ele vai trazer o quê? Vai começar a criar uma aliança de paz. Vai fazer uma aliança entre os povos, porque ele lembra, ele vai reinar 7 anos. Alguns hadiths dizem um pouco mais. Há uma variante aí, em algumas sunas e hadiths, que ele diria ficaria 9 anos, alguns até 18 anos. Mas a grande maioria entende que ele vai reinar exatos 7 anos. E aí coloca o seguinte, que ele vai reinar por esses 7 anos. Ele vai começar reinando sobre os judeus e sobre os cristãos, segundo a Torá judaica para os judeus e segundo a Bíblia cristã para os cristãos. Mas aos poucos ele vai trazer a verdade por meio desses pergaminhos antigos e por meio do próprio Isa, que vai declarar, vai testemunhar que ele Jesus, né, não é efetivamente o Messias, que ele, na verdade, que ele é o Messias, mas não o Messias que morreu na cruz, não o Filho de Deus, como o cristianismo pensa, etc. Ele vai explicar isso para o mundo e vai começar a fazer uma espécie de conversão. Né? As pessoas vão ser convidadas a se converter o quê? Ao Islã, de certa forma. Né? A essa nova religião, que é uma mistura de judaísmo, cristianismo e Islã. Na verdade, é como se fosse uma nova religião que está sendo criada. Ô Johnny, aquela série da Netflix, Messias, tem mais a ver com isso, né? Isso. Aquela série da Netflix, né, do Messiah lá, né, o Messias,
ele tem características muito similares ao ISA islâmico, né? Uhum. Ele tem bastante, só que lembra que esse ISA vai fazer muitos milagres, né? Isso é importante entender, ele vai fazer vários milagres. E ele provavelmente vai intermediar esse acordo de paz entre judeus, né, entre os islâmicos e tudo mais, né? E eles vão reinar, o Mahdi vai colocar suas bandeiras pretas, né, lá onde está o Monte do Templo, lá onde está a mesquita de Al-Aqsa e onde está o Domo da Rocha. E a partir de Jerusalém é onde ele vai reinar e vai começar a conquistar o mundo, digamos assim, né? E aí o que eles acreditam? Eles acreditam que ele vai trazer um tempo de paz, vai resolver as questões financeiras e uma série de problemas. Muito bem, só tem um detalhe. Nesse meio tempo, vai surgir o anticristo islâmico. Se você achava confuso, vai ficar mais confuso. Então nós temos o Messias islâmico, que é o Mahdi, nós temos o Isa, que é o Jesus islâmico, e agora vai surgir o anticristo islâmico, o antimessias islâmico, chamado de Dajjal, Al-Dajjal. O Dajjal, por que é esse nome Dajjal? É o grande impostor, ele é o impostor. Por que ele é o impostor? E ele vai liderar as forças do mal. Por quê? Porque o Dajjal vai dizer que ele é o Cristo verdadeiro. Que ele é filho de Deus e Senhor. Ele é o próprio Deus, filho de Deus e Senhor. E esse Dajjal vai começar a ir em todas as cidades e nações e vai explicar que ele, na verdade, é Deus. E não o Mahdi, que é o líder político, e não o Alá, que é Deus. Ele vai fazer isso. Por que eles dizem isso? Porque Alá vai botar em prova os que se converteram e os que não se converteram. E é interessante que no meio de todo esse processo tem uma coisa muito curiosa, que eles acreditam o seguinte, que vai surgir uma besta. E quando eu falo surgir uma besta, não é no sentido cristão de besta, como a gente fala às vezes das nações, né? Algo que seja mais alegórico. Não, eles entendem como uma besta literal. Né? Um ser, um animal, uma besta literal vai aparecer, porque Alá vai enviar, e essa besta vem com um cajado de Moisés. Lembra do famoso cajado de Moisés, que virou serpente, né? Ele vai vir com esse cajado. E ele vai marcar a testa de cada muçulmano verdadeiro. Então, todo muçulmano, que é muçulmano convertido de verdade, tem que ter a testa marcada. Marcada por essa besta. Essa besta vai lá e marca a testa dele, e a testa dele vai iluminar. Né? Vai iluminar, enquanto que aqueles que não aceitarem essa testa, eles que não aceitarem, não se converteram, vão ficar negros, né? Com a testa, digamos assim, com o rosto todo enegrecido, no sentido do mal, né? E aí, esses vão ser o quê? Vão ser aqueles que vão ter que ser mortos depois, porque eles não se converteram. Então, o que você vê aí? Você vê que, na escatologia islâmica, aceitar a marca na testa é algo positivo, é algo necessário, é algo bom. Porque todo verdadeiro islâmico tem que aceitar essa marca na testa. Porque os escritos antigos já dizem isso. Então é fundamental, é isso que vai diferenciar o verdadeiro islâmico, né, seguidor do Mahdi, do que não é. Né? E quem não for, né, vai chegar um momento, porque ele começa fazendo a união entre os povos, começa, como eu falei, lembra? Ele vai reger o mundo, os cristãos de acordo com a Bíblia e os judeus de acordo com a Torá, né? Mas aos poucos ele vai juntar isso tudo num pacotão só de religião única. E vai mostrar o verdadeiro, né, o verdadeiro Deus Alá, e vai trazer eles para o Islã, para a verdadeira natureza do Islã. Pacífica, né, generosa, bondosa, como se coloca. Mas aqueles que não aceitarem vão ter que morrer. Hoje, por exemplo, quando você vê o Estado Islâmico, quando você estuda, por exemplo, o que aconteceu com o Estado Islâmico lá no ISIS, é só você ver o histórico. Né? Que a internet ficou cheia de pessoas com cabeça cortada. Né? Quem não lembra dos vários cristãos vestidos de laranja, colocados em fila, onde você tem vários eventos que eles fizeram, né, de aberrações cortando a cabeça, botando para queimar numa jaula, outros sendo afogados, e, nossa, vários. Muito bem. Esse é o verdadeiro sentido de quem não aceita o Islã. Porque você tem duas opções hoje.
Se você vive num país islâmico, mas você não aceita o Islã, você até pode conviver com eles, né? Num país que é islâmico. Não confunda o Islã com o Islã, por exemplo, que está no Brasil, que está nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse Islã não vive a Sharia ainda, que é a lei islâmica. Quando eles dominam um país, uma nação, a Sharia é implementada, a lei islâmica é implementada. E aí a lei islâmica é implementada, você tem duas opções, ou você se converte ou não. Agora, se você não se converter, vai pagar uma tarifa, a jizya, né? Como se fosse, você paga um tributo. Ou, aí depende de como eles querem implementar, ou você morre. Simples assim. E se o cara sair do Islã e quiser, por exemplo, apostatar do Islã, ele está marcado para morrer. A punição para quem sai do Islã é a morte também. Né? E a gente já viu como é que morre, né? É decapitado e tudo mais. Que é muito curioso, por quê? Porque a Bíblia fala dos decapitados, né? Da grande tribulação, por exemplo. Então você vê que vai ter um momento nessa escatologia islâmica, nesse reinado de 7 anos do Mahdi, em que vai ser imposto a religião única, a religião, né, baseada no Deus Alá. E lembra que a Bíblia fala do Deus, que ele, lá em Daniel, ele fala que ele virá em nome de um Deus de fortalezas, um Deus que os seus pais não conheceram. Por isso que muita gente diz, não, então ele tem que ser judeu. Não necessariamente. Porque Ismael, por exemplo, a linhagem islâmica, boa parte dela veio de Ismael. É assim que eles entendem. Por exemplo, eles entendem que quem foi sacrificado no Gênesis 22 não foi Isaac. Quem Abraão levou em Gênesis 22 foi Ismael, não Isaac. Eles dizem assim, não, os judeus é que adulteraram e botaram Isaac. Mas na verdade quem Abraão levou lá foi Ismael. E a nossa linhagem vem de Ismael. E alguns dizem que a linhagem deles vem de Esaú. Né? Então eles fazem uma mistura. E é justamente são o quê? São aqueles que a Bíblia, de certa forma, colocou como uma linhagem que não é a linhagem do Salvador. Então você tem uma série de situações assim, relacionadas. Parecem mundos paralelos, né, cara? Aquela coisa meio do Dark. Parece um negativo. Parece um negativo um do outro, né? É muito curioso. Eu não vi Dark. Não vi. Mas essa ideia, assim, é uma realidade paralela, um mundo paralelo que é quase igual, mas é diferente, né? É um negócio muito louco. E é isso que você tem. Essa escatologia islâmica, ela é bem conhecida hoje. Você tem vários livros, né? Para quem gosta do tema, por exemplo, se você quer estudar um pouco mais sobre o Islã, por exemplo, isso aqui tem um livro sobre o Estado Islâmico, né, contando um pouco como surgiu esse Estado Islâmico e as suas crenças e tudo mais. E fala um pouco sobre... eles têm um plano de poder, um plano de domínio mundial, escrito há muito tempo já. Né? Isso você vai ver, por exemplo, nesse aqui, A Conquista do Ocidente, que vai falar do que eles chamam de O Projeto. O projeto foi escrito na década de 80, um projeto para quê? Um projeto para dominar o mundo, para o Islã dominar o mundo. Como é que eles iam fazer? Como é que eles iam se infiltrar em relação aos governos do mundo, né, de mais variadas formas? Como é que eles iam financiar isso para efetivamente conseguirem, né, dominar o mundo? E isso tem tido certo resultado, porque você vê isso em vários lugares. E a Europa, de certa forma, né, a esquerda trabalha de mãos dadas com o Islã em vários aspectos. Se você quer conhecer um pouco sobre o mundo muçulmano, também tem esse livro. Aí fala um pouco da cultura islâmica em vários aspectos. E se você quer ver um pouco sobre o anticristo islâmico, é só buscar anticristo islâmico. Busca, por exemplo, o livro do Joel Richardson. Ele tem um livro em português, inclusive, traduzido em português. Inclusive, os livros dele, do Joel Richardson, ele disponibilizou os PDFs do livro gratuito, tá? Se você quiser, você entra no site dele, desse autor. E lá tem a lista de recursos com vários dos livros e artigos deles que são gratuitos, inclusive alguns traduzidos em português. Que falam muito sobre essa cultura. Nos comentários aqui colocou o David Fernandes, colocou exatamente esse Joel Richardson. Exatamente. Só para fazer uma menção honrosa aos comentários. Legal. Por isso que eu digo, tem muita gente que hoje já conhece mais por causa justamente de pessoas como o Joel Richardson, o Walid Shoebat, por exemplo, né, que escreveram bastante sobre isso. O Rodrigo Silva, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, escreveu um livro também sobre isso. E todos eles já começaram a escrever sobre isso lá para no ano 2000 em diante, basicamente. Até Perry Stone, por exemplo, Perry Stone também, que é um grande escatólogo, já falava sobre isso também lá nos idos do ano 2000, década de 90 e do ano 2000, muito antes do Estado Islâmico surgir. Né? E já se falava que algo do tipo surgiria nesse tempo. Por quê? Porque o Estado Islâmico, que surgiu em 2013, né, e foi até meados de 2015, ele é uma tentativa
de fazer com que a agenda islâmica funcionasse. Porque, por exemplo, eu publiquei no meu site a tradução desse projeto e publiquei a tradução dessa agenda islâmica, do Estado Islâmico, né? Que são agendas distintas, mas que se entrelaçam. E a agenda islâmica tem 7 passos, e eles já estavam no 5º já. Faltavam só 2 passos para realizar. Felizmente o Estado Islâmico meio que mingou, né? E perdeu sua força. Mas não duvide, isso continua, porque faz parte da escatologia deles. O fim dos tempos tem que vir a partir disso, de uma grande guerra que vai ser iniciada no Oriente Médio, e aí a partir dessa grande guerra vem esse líder que vai surgir, é o Mahdi, e aí vem o Isa, que desce dos céus, esse Jesus islâmico que desce dos céus, que vai apontar para o Isa, ou seja, você tem uma figura direta aí do anticristo e do falso profeta, direta. E o Dajjal, que é o anticristo deles, o Dajjal, é curioso a história desse personagem, que alguns entendem ele sendo como um personagem, e alguns entendem como sendo um movimento. Ou seja, enquanto o Mahdi tenta implantar o seu governo, o Dajjal vem e tenta desfazer o governo dele, pregando justamente o contrário, né? Então, o Mahdi tenta passar a figura de que ele é o governante supremo e Deus Alá é o supremo, enquanto que o Dajjal diz não, o verdadeiro Senhor é Jesus, o verdadeiro Senhor e Deus, né, é o Jesus cristão, ele é o verdadeiro Senhor. E é interessante que ele diz, e o Dajjal, ele vai fazer prodígios, ele vai fechar os céus para não chover, e vai abrir os céus quando quiser chover. E ele vai surgir, vai fazer com que as coisas produzam ou não produzam, depende de como as pessoas aceitarem. Ele faz tudo isso. E aí eles falam, isso pode ser, o Dajjal, alguns interpretam como sendo uma pessoa que vai fazer isso e vai circular o mundo, e outros como se fosse um movimento. Isso me lembra o quê? Gente, isso me lembra o movimento que você vê, por exemplo, as 2 testemunhas. É o movimento que as 2 testemunhas fazem no meio desse turbilhão todo, desses 7 anos, né, de tribulação, em que justamente é pregado o evangelho. Quer queira, quer não, a gente vê no texto, é pregado o evangelho nesse período. Né? E essas 2 testemunhas falam do verdadeiro Deus. E eles têm poder, o poder de Elias, o poder de Moisés, de certa forma, né? Porque eles fecham os céus para não chover. E abrem, quer dizer, novamente, é um paralelo invertido da escatologia islâmica. Só que na escatologia islâmica, esses caras são do mal. E aí o que acontece? Na Bíblia, as 2 testemunhas são mortas. Quando elas são mortas, o que acontece? Você vê no texto, as pessoas trocam presentes entre si. Não é isso que acontece? As pessoas trocam presentes entre si. O mundo fica feliz e começa a trocar presentes. Gente, onde é que você tem uma cultura em que acontece alguma coisa do tipo, né? Pessoas foram mortas, destruídas, mártires, etc. E as pessoas trocam presentes entre si. É só você ver como os árabes comemoraram, né? Como o Islã comemorou a queda das Torres Gêmeas. Quer queira, quer não, várias cidades, as pessoas começaram a ficar felizes, né? A UMA, que é a massa islâmica, digamos assim, mundial, ela comemorou aquela queda das Torres Gêmeas. Boa parte dela. A mídia, até porque a mídia tem uma agenda, escondeu muitas dessas filmagens ou jogou. Mas se você pesquisar, você vai achar eles comemorando e trocando presentes entre si. E não só quando caiu as Torres Gêmeas, você vai ver quando aconteceu vários massacres ou várias questões, até mesmo hoje na Palestina, quando eles matam um grupo de judeus, por exemplo, de Israel, ou das forças israelitas, os caras fazem festa, trocam presentes entre si. Eu não me lembro de nenhuma outra cultura que quando acontece algo do gênero, mortes e tudo mais, faz troca de presentes em comemoração. Né? Além dessa cultura islâmica que nós vemos. Então, e outra, a Bíblia fala muitas vezes do que? Fala dos textos que comentam, eu até fiz um artigo sobre isso, se você pegar todos os grandes impérios do passado, que a Bíblia cita, e que há determinações contra elas no futuro, como você vê em Isaías 49 e outros textos, né? Todos esses países hoje são islâmicos. Todos eles. Todos eles. A única exceção ficaria com o Ocidente, a Europa, por causa de Roma, né? Só que a própria Europa hoje está num processo de islamização.
né? E um processo crescente e gradativo e forte de islamização. Que a gente às vezes não está acompanhando, mas você não tem noção do número de mesquitas que tem já na Europa. Se você pegar os dias do Ramadã, em que as pessoas vão, né, rezar nas ruas, é só você pesquisar na internet, o pessoal do Islã rezando nas ruas de Paris, nas ruas os guetos, né, as zonas chamadas zonas no-go, ou seja, zonas que você não pode ir, ainda mais se for judeu. Se o judeu for lá, né, tiver usando kippah, por exemplo, nessas regiões, ele pode sair morto de lá. Quer dizer, não sair, né? Sair só realmente no caixão. Não sai, quer dizer, sai morto mesmo, literalmente. Então eles escondem o kippah. E é interessante que esse movimento está um crescente, né, forte. E ele é muito similar ao que a gente viu na Segunda Guerra. Existe uma crítica muito forte que às vezes o pessoal fazia. Por que os rabinos não avisaram sobre toda a questão nazista na Segunda Guerra Mundial? Para que os judeus saíssem de lá e não tivesse acontecido o Holocausto. E eles criticavam. Por que os rabinos não falavam? A verdade é que os rabinos falaram. É só você conhecer a história. Quando você analisa a história e vê a declaração dos rabinos, você vê que eles estão literalmente avisando sobre o que viria da Segunda Guerra Mundial. O problema é que a maioria das pessoas não escutou. Continuou lá, né? E hoje é interessante que a gente vê um movimento hoje dos rabinos, vários rabinos, avisando sobre Europa e, pasme, Estados Unidos. Para que muitos judeus façam aliar, saiam dessas regiões e voltem para Israel, alegando que essas são duas regiões que vão, em pouco tempo, segundo a interpretação rabínica de alguns, né, não todos, vão ser locais que vão ser hostios, de muita hostilidade aos judeus futuramente. Então, o ideal seria que eles voltassem, fizessem aliar. Então, a gente vê o quê? Vê esse pacote todo, de forma global, acontecendo. Para nós, brasileiros, é muito difícil, porque o Islã ainda aqui é mínimo. Mas ele já está aí. Já está aí. Uhum. Você vai nas favelas do Rio, você já vê eles fazendo missão lá. Aqui mesmo em Floripa, estão construindo uma mesquita grandíssima, aqui, já, muito grande. Então isso está acontecendo, né? Talvez, é aquilo que eu já disse, a Bíblia não dá necessariamente, digamos, uma abrangência do anticristo do mundo todo, porque o próprio texto diz que alguns países escapam. Se você tem países que lhe escapam as mãos, como está lá em Daniel, por exemplo, e outros países que vão contra, é sinal que você não domina o mundo todo, né? Porque se você dominasse o mundo todo, você não teria nenhum país que lhe escapou e nenhum país que viria contra você. Mas, necessariamente, ele vai influenciar o mundo todo. Porque qualquer coisa que acontece já hoje no Oriente Médio, de certa forma, nos influencia. Por exemplo, se tiver uma guerra lá, o preço do petróleo sobe. Nós temos uma série de problemas com o petróleo, né? Se acontecer qualquer coisa lá, já gera uma tensão no mundo todo. Imagina então quando tiver efetivamente acontecido uma guerra que leva, porque o próximo texto de Daniel fala dos 10 chifres, depois desses 10, 3, né, são tirados e volta um só, né, que curiosamente é muito similar à questão da profecia sobre o Mahdi, que fala que são 3 príncipes que brigam entre si pelo poder, e o Mahdi depois é que vai pegar o lugar desses caras, quer dizer, então as similaridades são muito grandes para a gente poder simplesmente dizer, não, isso não tem nada a ver, isso é bobagem. É muito arriscado. Existia, você citou agora dos rabinos, existem profecias veterotestamentárias sobre o Holocausto? Sobre qual local você está falando? O Holocausto dos judeus, né, eles estavam... Do Holocausto? Eles usam muito Ezequiel 37, por exemplo, como uma interpretação do Holocausto, né, em vários sentidos. Eles usam bastante isso, mas eles têm, por exemplo, interpretações rabínicas, profecias rabínicas, né, várias. Na verdade, tem muitas delas. Por exemplo, só que a gente não pode dar o peso das escrituras, né? Claro. Mais a título de curiosidade. Vou dizer algumas a título de curiosidade. Por exemplo, tem uma que, se não me engano, é do século VIII ou século IX, não me lembro agora, que fala que o Irã, no final dos tempos, o Irã teria uma arma que vai assustar o mundo todo.
Irã, lembra, Irã, nosso nome hoje, tá? Eles chamavam de Pérsia. Ainda chamam de Pérsia lá. Nós é que demos um novo nome para eles de Irã, mas para eles continuam se chamando de Pérsia. E eles dizem que os persas teriam uma arma no fim dos tempos que vai assustar o mundo todo. E eles entrariam em guerra contra Israel, né? Contra os romanos, os cristãos e tudo mais, né? E envolve, claro, Israel. E é interessante o quê? É interessante que você vê os acordos que recentes nucleares que tiveram com o Irã, essa busca do Irã da sua guerra, da sua arma nuclear, se já não tem, né? Alguns já desconfiam que ele já possuam. Então, e novamente deu uma esquentadinha nas questões, ou seja, o Irã é um desses componentes, inclusive de Gog e Magog, se você vê lá, né, a Pérsia está nesse meio. Então é interessante, porque é uma profecia extra-bíblica, mas muito curiosa sobre essa questão. A outra, eles dizem que o Messias viria num tempo em que os filhos não iam mais obedecer aos pais, a imoralidade ia crescer absurdamente, né? E seria um momento de muita violência e guerras. Coincidência ou não, a gente está vendo mais ou menos isso. Tem uma profecia também do século XVIII, se não me engano, ou XVII, não me lembro agora, acho que é do Gaon, eu até publiquei um tempo atrás, eu vou citar ela, o que eu me lembro, tá? Porque ela é interessante pelo seguinte, o texto diz assim, no dia em que vocês verem que a Crimeia, o que nós chamamos hoje de Crimeia, for dominada né, anexada pela Rússia, ele fala assim, saiba que os passos do Messias já podem ser ouvidos. Muito curioso isso, porque a gente viu isso agora há pouco, faz alguns anos, que teve todo aquele rolo da Crimeia, né, em que a Rússia simplesmente tomou conta, tomou posse. Mas não acaba aí. Aí ele fala assim, e quando vocês verem a Rússia atingindo lá na Turquia, como é que é o nome da capital lá? Não da capital, a antiga Constantinopla, como é que é o nome? Istambul. Istambul. Então, quando a Rússia estiver atingindo Istambul, e esse atingindo, o termo que ele usou é muito dúbio, não dá para entender exatamente o que significa, não sabe se é uma questão de guerra ou se ela dominou essa região da Turquia, a gente não sabe. Mas ele aí diz assim, coloque suas roupas de sábado porque o Messias está para chegar. Então é como se ele dissesse, né, quando você vê a anexação da Crimeia pela Rússia, saiba que os passos do Messias você já pode ouvir. Mas quando a Rússia estiver atingindo Istambul, opa, agora bota as roupas de sábado porque é iminente, vai chegar a qualquer momento. Então é muito curioso, por quê? Porque tudo isso aponta para um período muito próximo, né? E não é só essas, tá? Tem várias profecias, talvez a gente até pudesse fazer uma cesta sobre essas curiosidades proféticas, não necessariamente todas elas bíblicas, mas que apontam para o mesmo tempo curioso que a gente está vivendo agora, inclusive de rabinos e tudo mais. Porque é muito Legal. curioso, por quê? Porque elas apontam para esse período da história que nós vivemos. Eu não estou dizendo que elas estão certas, eu não estou dizendo que elas são válidas, mas eu diria que elas são muito curiosas, porque elas mostram um certo alinhamento que a gente está vendo na Bíblia hoje, né, em vários aspectos. Então, vale a pena dar uma olhada, né, não vou dar um peso disso de profecia bíblica, mas é curioso, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Muito legal, senhor Johnny Kleber Vieira. Chegamos ao final de mais uma live, estouramos um pouquinho aqui o horário. Eu gostei desse tema final aí que a gente falou aí, eu acho que a gente pode, de repente, trilhar por ele semana que vem. Muitos comentários bacanas aqui, depois o Johnny dá uma olhada e ver se quer comentar alguma coisa semana que vem sobre eles. Obrigado, Johnny. Você é o meu amigo mais windsurfista que eu conheço. O Dani que tá online aqui, ele teve aí, você levou ele para andar de windsurf, cara? Não. Nem deu vento nessa época também. Nem deu peso. Não deu. E eu confesso, já falei para você, confesso que minha prancha ela já sente o meu peso. Preciso dar uma emagrecida, ela já afunda comigo. Muito bom, pessoal. Por enquanto é isso. Acho que valeu demais. Obrigado mais uma vez, Jonei, pela sensibilidade e generosidade de sempre. Para vocês que ficam aí, um beijo. Valeu. Quer conversar, manda e-mail, manda mensagem no chat. É isso aí. Valeu, Jonei. Um beijo. Tchau!